Começa agora Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou o Murilo Pinheiro. Bem-vindo ao Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou a Bel de Farias. E no Revidecast de hoje você vai ouvir: nova avaliação eleva em 47 milhões o valor de terreno da Prefeitura em permuta com o Marista. Prefeitura prevê incorporar Coderp em 2027. Jornada da Habitação debate déficit de mais de 30 mil moradias em Ribeirão Preto. Arraiá Melhor de Bom segue até 28 de junho em Ribeirão Preto. Revide. Depois de retirar a proposta diante de questionamentos sobre a avaliação dos imóveis, a Prefeitura de Ribeirão Preto reenviou à Câmara de Vereadores o projeto que prevê a permuta de uma área municipal na Zona Sul pelo imóvel do Colégio Marista no centro. A principal mudança está no valor atribuído ao terreno público de 40 mil metros quadrados, agora avaliado em 86,6 milhões contra 39,6 milhões na primeira análise, realizada em 2024, um aumento de 47 milhões. O imóvel do Colégio Marista manteve a avaliação de 57,2 milhões. Com isso, o terreno da Prefeitura passou a valer 29,4 milhões a mais que a área particular, diferença que, segundo o projeto, será paga pelo Marista ao município caso a operação seja aprovada pelos vereadores. A revisão ocorreu após críticas de parlamentares e entidades da sociedade civil que apontavam possível subavaliação da área pública. A nova avaliação foi elaborada pela Comissão de Avaliação Técnica de Imóveis, CAT, com assessoria do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, CRECIM-SP. A Prefeitura pretende instalar seu novo centro administrativo no imóvel do Marista, enquanto a instituição de ensino planeja construir uma nova unidade no terreno municipal, localizado na região da Avenida Brasolaya Costa. O acordo prevê íntegra uma parcela técnica firmada entre o município e o CRECIM São Paulo para a variação de áreas públicas pelos próximos 5 anos. O prefeito até na entrevista que ele deu pra gente, ele falou sobre esse assunto. Você acha a postura dele muito tranquila, né, no sentido de dizer que tinham feito uma avaliação equivocada, ou no mínimo não fizeram uma avaliação com um olhar mais crítico, e que na medida em que foi apresentado, chegou à conclusão de que havia um terreno subavaliado, né? No caso do público, né? E agora está indo de novo isso para a Câmara. Mas é um processo muito lento, né? Porque se por acaso passar pela Câmara, porque aí, no caso, o colégio tem que construir primeiro a sua escola para depois poder mudar, né? Então, você imagina que isso aí, no mínimo, 2, 3 anos, né? Pode ser. Primeiro isso, né? Assim, o prefeito foi realmente na entrevista, ele se mostrou muito tranquilo com relação a isso. Foi um erro, né, de um órgão lá interno da Prefeitura que faz essa avaliação, um erro que causou toda essa polêmica, né, porque agora a gente vê aqui que foi um erro de 30 milhões, né, quer dizer que é um valor considerável, mas isso, digamos que seja superado, até porque agora a situação, os valores foram ajustados e corretamente. O colégio, né, por ser uma entidade particular, ele obviamente que, né, se ele achar que esse é um negócio conveniente, e talvez seja realmente, né, pensando no futuro da escola e tal, ter um lugar melhor, uma instalação moderna projetada para isso, né, até poderia, de repente, em 1 ano é possível, né, com dinheiro construir, o dinheiro acelera as obras, construir essa escola. E que, no fundo, eu achei que seria uma boa solução para a Prefeitura, né? A Prefeitura teria aquele espaço ali, né, que serve, a gente até conhece bem, porque todo mundo vai votar ali na época das eleições do colégio, e realmente tem inúmeras salas, né, daria banheiros, uma área grande, tem estacionamento interno, enfim, daria para acomodar boa parte da administração, né, sem a necessidade de construir algo novo, né, e de a Prefeitura fazendo essa permuta e não gastar dinheiro, né? Então eu acho que a ideia é muito boa, né? Porque se pensar que você vai ter um baita lugar e você ia gastar 200 e tantos milhões, aí você vai pegar um lugar pronto no centro de Ribeirão Preto, quer dizer,
para o munícipe é bom que seja no centro da cidade, para o centro é bom que seja uma área tão valorizada. Agora é esperar para ver, né, debates, mas de qualquer maneira eu te garanto que menos de 3 anos isso não se resolve. Eu te falo que o dinheiro, quando o dinheiro tem interesse, ele... Mas até isso passar pela Câmara... Isso não, mas a Câmara é um negócio assim, tá lá o projeto, agora é uma questão aí de... Né, o pessoal falar, nós estamos no mês de junho. Mas é alguma coisa que poderia sair até o final do ano que vem, digamos, mas vamos ver. Revide. A extinção da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Ribeirão Preto, a CODERP, deverá ser concluída em 1º de janeiro de 2027, segundo o projeto de lei de diretrizes orçamentárias enviado pelo prefeito Ricardo Silva à Câmara. A proposta determina que todos os bens, contratos, softwares, licenças, créditos, dívidas e demais ativos e passivos da empresa sejam incorporados à Secretaria Municipal de Tecnologia e Governo Digital. De acordo com o texto, a Secretaria assumirá a gestão das despesas, contratos e fornecedores da companhia até a liquidação definitiva. A Prefeitura afirma que o processo segue em fase de elaboração do plano de liquidação e que a transição será conduzida de forma técnica, sem prejuízo aos serviços prestados à população. A extinção da CODERP foi anunciada em 2022 diante de um passivo estimado em cerca de 150 milhões de reais. Desde então, a Prefeitura autorizou repasses de 48 milhões para auxiliar no processo, incluindo um acordo judicial com a empresa Eikon. A companhia também ficou marcada por investigações da Operação Sevandija, maior escândalo político da história de Ribeirão Preto. A LDO de 2027 prevê receita recorde de 5,7 bilhões para o município, 2,6% superior à estimada para este ano. Os vereadores têm até 15 de julho para analisar a proposta. Eu acho que o que precisaria, né, na verdade, é fazer um bom levantamento do que foi essa CODERP, né? Que foi uma companhia que foi criada para auxiliar no desenvolvimento econômico da cidade, né? Acho que no decorrer dos anos ela foi perdendo um pouco da sua função, da sua importância. Acho que, mas de qualquer maneira, identificar, né? Hoje, que empresa que é essa, como é que ela está, enfim, e um passivo desse, né? Muito alto, né? Que ela era uma empresa que, na verdade, não tinha muitas receitas, o principal cliente era o município, então é claro que teve esse problema aí do desvio de função com as pessoas que foram empregadas lá, né? Isso foi um problema de gestão. Mas, em tese, a companhia se justificava, porque ela tinha como principal cliente o município, de imprimir os carnês de IPTU e tal. Eu acho que, no fundo, as coisas não mudam muito, né? Assim, acho que só dificulta a contratação de pessoas quando passa a ser uma secretaria só com concurso público. Mas, enfim, os serviços que ela prestava vão ser incorporados nessa nova Secretaria Digital, vão continuar sendo prestados, né? E aí o município absorve isso aí. Acho que vai ficar melhor, né? Tá uma tendência de fazer isso, né? O DAERP já foi se transformado em secretaria, agora a CODERP vai ser transformada em secretaria, então chegaremos a um ponto que não vai haver mais nenhuma autarquia aí no município, vai ficar tudo como Prefeitura de Ribeirão Preto, né? Daqui a pouco volta tudo também, Valdir, aparece uns lá e começam a trazer de volta, mas por hora a tendência é essa. Revide. Ribeirão Preto recebe no próximo dia 10 de junho a jornada de habitação promovida pelo Regional Ribeirão Preto do Sinduscom. O evento reunirá representantes da construção civil, do poder público, de instituições financeiras especialistas para discutir alternativas ao déficit habitacional do município, estimado em mais de 30 mil moradias. Dados do Plano Local de Habitação de Interesse Social indicam que mais de 80% desse déficit afeta famílias com renda de até 3 salários mínimos, grupo que depende de políticas públicas e subsídios para acessar a casa própria. A proposta da jornada é debater soluções viáveis para ampliar a oferta de moradias populares e reduzir a carência habitacional da cidade e na região. A programação inclui painéis sobre financiamento habitacional, habitação de interesse social, desenvolvimento urbano, ou incorporação imobiliária e políticas voltadas à população de baixa renda. Entre os participantes estarão representantes do Sinduscom São Paulo, da Prefeitura de Ribeirão Preto, do Governo do Estado, da Caixa Econômica Federal e especialistas das áreas de habitação e direito imobiliário.
O encontro também abordará o planejamento urbano integrado de mobilidade, saneamento e ocupação de áreas já dotadas de infraestrutura. Eu acho que isso é uma excelente oportunidade aí para a gente entender, porque são tantos programas, né? O governo do estado tem programa, o governo federal tem programa, mas é impressionante, né? Você fala 30 mil moradias, nós vamos falar aí numa população de 120 mil pessoas, né? Que vivem em condições precarizadas, né? É um quinto da cidade. Pois é. Então, quer dizer, é um negócio para ter um olhar, né? Porque todas as vezes que a gente vê, fizeram apartamentos, aí faz um desfavelamento, leva as pessoas para esse lugar. Daqui a pouco essas pessoas não têm condição de pagar uma conta de água, uma conta de luz, elas não conseguem se inserir e acaba vendendo e voltando para a favela. Então, quer dizer, é preciso pensar a questão para além da casa, né? Além de você oferecer, você oferecer condições para que essa pessoa compre uma casa. É preciso inserir essa pessoa no mundo em que há contas e que há compromissos, né? Então, eu acho que essas pessoas que acabam vivendo na favela, elas não pagam uma conta de água, uma conta de luz, é tudo um gato só, né? E aí quando volta, cai numa realidade e às vezes não tem condições de pagar isso, pagar o financiamento, por menor que seja, e pagar todas as contas que advêm de ter uma moradia, né? Eu me lembro na nossa memória Revide que esse déficit aí era de 10 mil há alguns 10, 15 anos atrás, quando a gente fazia matéria sobre isso, né? Era um déficit de 10 mil, aí o tempo passa, que se constrói vários novos empreendimentos, e aí você tem uma estimativa, né, de um déficit dele gigante, né? O pessoal fala aí que só a população favelada de Ribeirão está em torno de 40, 50 mil pessoas, né? Depois tem um tanto de gente com submoradias, tem muita gente pagando aluguel, que não poderia, né? E é uma questão complexa, porque a gente não vê assim um planejamento andando. O município tinha uma empresa municipal, virou um cabide de emprego, a empresa foi extinta, né? Então o tempo passa acho que a melhor memória de Ribeirão Preto assim ainda é de um passado distante, né? Onde construíram todos esses conjuntos habitacionais que a gente tem hoje, o Quintino, né? Esses bairros todos aí que foram grandes, né? Que as pessoas tinham casa própria. Depois eu acho que ficou, né? E teria que se pensar aí, né? De esse mercado de 30 mil ser interessante para as construtoras, né? Porque a gente vê hoje as construtoras muito voltadas à população ao público de média e alta renda, né? Que para isso tem uma oferta de imóveis muito grande. Mas, assim, é um segmento que, se apoiado pelo governo, né, poderia ter um desempenho melhor. E uma cidade como Ribeirão não tem um déficit habitacional tão grande, né? Revide. Em andamento desde 29 de maio, a 4ª edição do Arraiá Mió de Bom acontece até 28 de junho no estacionamento do novo shopping com entrada gratuita. O evento reunirá cultura popular, gastronomia, música e ações sociais. A programação contará com cerca de 200 artistas e profissionais. Mantendo o caráter solidário, a edição de 2026 homenageará a Associação Assistencial Dona Nair Manuelina de Oliveira, que receberá integralmente o lucro obtido com a venda de sucos. A entidade atua no acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social, com foco na recuperação de dependentes químicos. O evento também servirá como ponto de arrecadação da campanha do agasalho e destinará materiais recicláveis coletados durante a festa a um ecoponto municipal, em parceria com a ONG Cooperagir. Entidades assistenciais da cidade também terão espaço para divulgar seus trabalhos e comercializar seus produtos. Esse é um evento bacana, né, que é do nosso amigo Eduardo, do Jornal Tribuna, e que já virou uma festa realmente popular, aberta, gratuita, né, para quem gosta de... E Ribeirão tem uma tradição muito forte, né, na festa junina. E que bom que está aí uma oportunidade até o final do mês, né? Eu fui do ano passado, né, a convite lá do Eduardo mesmo, e tá muito boa, assim, para quem gosta de festa junina, tem bastante coisa, o lugar é bom, né, porque pegou uma parte coberta lá do estacionamento do novo shopping, né, e ali então fica um lugar ideal para as pessoas fazerem, né, tem festa, tem música, então,
E, né, esses eventos vão se consolidando. É um evento novo, né, mas que já está na sua 4ª edição aí, ficou o mês inteiro. Então, realmente é uma opção de lazer aí para mais uma para a população de Ribeirão Preto. Revide. E o Paulo Apolinário vai nos contar agora os destaques da Revide desta semana, que circula na sua versão digital. Olá, Murilo, Bel e ouvintes do Revidecast. No mês em que se celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente, escolas, universidades e espaços públicos de Ribeirão Preto ampliam o debate sobre as mudanças climáticas. O tema foi abordado a fundo na matéria de capa da Revide Digital desta semana. Já na entrevista, o escritor João Augusto do Carmo lança o e-book Nova NR1 Avançada, que analisa os impactos da nova NR1 e os desafios relacionados à saúde mental no ambiente de trabalho. Então, para saber mais detalhes sobre estas e outras notícias, acesse o portal Revide e nos siga nas redes sociais. Por hoje ficamos por aqui, agradecemos aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejamos um excelente fim de semana para todos, um bom feriado, né, para quem assistir antes, para quem ouvir depois, enfim, um bom feriado aí para todo mundo. Um bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O Revidecast tem a locução e trilha de Rodrigo Leone, edição e roteiro de Paulo Apolinário e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, YouTube e SoundCloud. Você ouviu Revidecast, o podcast da Revide.